E agora, Débora, como está? Bom dia, colegas que nos escutam. Se puderem nos dizer como é que está a conexão, se o áudio está funcionando. Ainda sem áudio, Débora? Agora sim? Oi. Para perto, que aí a gente pega na transmissão dos colegas que estão aí. Aí, bem mais perto também, né? A gente fica bem juntinho. Deixa eu só dar uma espiadinha lá no disseram que está ok, que está com áudio, tá certo. Qualquer coisa eu vou pedir para os colegas que estão conosco que me mandem por WhatsApp, porque eu não vou acompanhar as mensagens do chat durante. E aí a gente vai iniciando. Peço que a Débora ou o Éder nos avisem pelo WhatsApp se der algum problema, alguma questão na conexão, ou alguém que esteja conosco, tá? Podemos ir? Tá. Bem, bom dia a todos e a todas que estão conosco nessa manhã. Vamos dar início, então, ao processo de qualificação da nossa mestranda Gisele, com o trabalho intitulado Adaptações Curriculares para Alunos com Deficiência na Educação Profissional e Tecnológica, Desafios e Possibilidades. De imediato, eu começo agradecendo aos colegas da banca que estão conosco, de modo especial, a professora Leandra, nossa convidada externa, que está aqui conosco, é sempre uma parceira de muitas jornadas e de muitos anos de escrita e produção científica. Agradeço a professora Vanessa também, nossa coordenadora, atual coordenadora do programa e também uma grande parceira de escritas, de cursos, de pedagogia. Então, obrigado por estar conosco, Vanessa, dentro de todas essas atribuições, aceitou estar conosco, e a Gi, né, que viemos trabalhando junto já faz algum tempinho na dissertação dela. Então, Gi tem cerca de 20 minutos para fazer a tua apresentação, esse tempo é mais ou menos flexível, depois a gente abre para as interlocuções com a banca. Os colegas que estão online também, se quiserem mandar alguma questão, a gente olha logo mais. E contigo, então, a palavra. Esse aqui capta, só tu fala bem alto que aqui capta também. O que tu quiser. Vamos testar, Gi, aí tu começa por aí, qualquer coisa, se não der, se não captar o áudio ali, a gente pega por aqui. Eu posso tentar fechar esse áudio aqui e ver como é que fica na transmissão. Vamos ver, eu vou fechar aqui, tu tenta abrir ali o teu e vamos ver como é que fica na transmissão. Colegas, a gente vai fazer um... Não dá. Vai ter que ser por aqui. A outra vez também foi assim, mas captou. Só falar um pouquinho alto. Colegas, qualquer coisa vocês vão avisando se ficar muito baixo para Gisele falar um pouquinho mais alto ou se aproximar. Bom dia, colegas. Então, estão nos acompanhando. Bom dia aos professores. Obrigada, professora Leandro e a professora Vanessa, pela disponibilidade de olhar o nosso trabalho. O professor Antônio, então, muito obrigada pelas orientações, pelo acompanhamento até agora. Ainda teremos uma longa caminhada pela frente, assim espero. Então, meu trabalho, adaptações curriculares para alunos com deficiência na educação profissional e tecnológica, desafios e possibilidades. Ele se encaixa, então, na linha de pesquisa 1, práticas educativas de educação profissional e tecnológica, e o macro projeto 2, diversidade em espaços formais e não formais na EPT. O interesse pela pesquisa, então, ele vem desde da Constituição, da minha Constituição como professor. Logo que comecei a atuar, eu fui cedida para a Escola de Educação Especial, posso me formar em Pedagogia, fui cedida para a Escola de Educação Especial, e lá, então, começa a minha trajetória e a minha aproximação com a Educação Especial.
e isso começa a estudar, eles fazem especializações e atualizações dentro dessa área. Em 2012, após passar no concurso estadual para atendimento em sala de recurso multifuncional, então eu me vinculo à educação profissional, ao ser nomeada a uma escola, o Instituto de Educação do Professor Isaías, que é a única escola técnica estadual que temos na nossa cidade. Então, neste momento que começa, já com a proximidade com a educação especial, acaba então a educação especial e a educação profissional se unindo. Porque essa passou a ser a demanda da minha realidade cotidiana. Ao verificar os números da escola, lá percebi alunos com deficiência matriculados nos cursos técnicos e em algum tempo já sendo reprovados ou não conseguindo contemplar. E aí, então, começamos a trabalhar dentro dessa ideia para pensar na possibilidade de avanço para esses alunos. Sempre pensando que a ideia é possibilitar o acesso, a permanência, a conclusão e a certificação desse estudante na educação profissional. Foi, então, sempre necessário, quando vamos atuar na área, compreender os conceitos, conhecer as leis e visualizar como pode ser sua aplicabilidade no contexto escolar, fazendo seus ajustes conforme a realidade em que estamos inseridos. Sempre pensando que a educação profissional ela é um direito também da pessoa com deficiência, que ela tenha direito ao acesso, à continuidade dos estudos, porque ela também quer um aperfeiçoamento profissional ou até mesmo uma profissão. Isso é uma coisa que vai chamando a atenção no decorrer do tempo. Houve um tempo que a pessoa com deficiência, ela recebia um benefício e ela, então, por isso, não trabalhava para continuar com esse benefício. Hoje a gente já vê que há um movimento da pessoa com deficiência em buscar, então, esse espaço na sociedade. E daí vem a forma que eles encontram é através de um curso técnico que vai auxiliar eles a ingressar no mundo do trabalho. Diante disso, então, o problema de pesquisa. Como os professores das disciplinas do curso técnico em informática da Rede Estadual do Rio Grande do Sul entendem o processo de construção das adaptações curriculares? Pois dentro desse contexto, as adaptações curriculares é algo, assim, importantíssimo, pois é por onde vamos garantir que essa pessoa permaneça e consiga concluir e ser certificada ao final do curso. O objetivo geral, então, investigar como esses professores das disciplinas do curso técnico entendem o processo de construção. E, em alguns momentos, ainda é uma questão um pouco distante. Então, precisamos nos aproximar e entendê-los para, após, mapear, então, suas possibilidades. Os objetivos específicos: mapear a produção científica sobre o processo de inclusão e a construção das adaptações curriculares, entender o processo de construção das adaptações curriculares do aluno público-alvo da educação especial, conhecer o projeto formativo dos professores do curso técnico em informática, que atuam na nossa rede estadual, pensando que nós temos professores concursados, professores contratados, então tem várias formas de vínculos desses profissionais. Tem profissionais que atuam na rede, em instituições privadas durante o dia, e à noite são os professores na escola estadual. Então, são os perfis que nós vamos ter de professores. Problematizar sobre o processo de construção das adaptações curriculares necessárias para a inclusão do aluno. Então, após essa investigação, organizar um produto educacional que reflita sobre essa construção das adaptações curriculares e contemple também as necessidades dos alunos e também as ansiedades dos professores. Para, então, construir esse processo, foi visitado, então, algumas leituras, e dentre essas leituras, a educação, não tem como se falar em educação profissional no Brasil sem entender a sua história, por onde começa, por fatos que vão perpassando, leis, decretos, normativas, desde as criações das primeiras escolas, um destaque muito especial quando a criação dos IFES, né, que também, isso é uma coisa que durante as leituras eu fui percebendo o distanciamento da pesquisa e o nível também de aprofundamento que existe na educação profissional federal em relação à educação profissional estadual. Termos, nomenclaturas, conceitos que se explora na rede federal como sendo básico para a caminhada da educação profissional, a rede federal ainda não está tendo acesso a esses conceitos.
Ainda são conceitos muito antigos na rede estadual, os documentos, as nomenclaturas. E aí, Pacheco, ele coloca, então, sobre que a criação dos IFES e a ampliação dos IFES, então, foi, sim, um marco muito importante na questão da educação profissional. Porque a partir dessas novas leituras, desses novos olhares, que a educação profissional se toma um novo rumo dentro do Brasil. É sempre importante também falar que a educação profissional ela é permeada sempre por fatos, por acontecimentos, por movimentos sociais, seja local, no país, ou seja mundial. Então, ela nunca é algo solto, não. Há algo que influencia nesse processo, nessa nova construção. Dentro da educação profissional do Estado do Rio Grande do Sul, então, ela não tem a nomenclatura tecnológica, ela apenas fica, então, com educação profissional. E dentro dessa ideia temos a SUEPRO, que é a Superintendência de Educação Profissional, que é a que faz a organização, que direciona, que determina os cursos, a abertura de novos cursos, que direciona a questão de componentes curriculares. E essa abertura de cursos é sempre baseada na realidade local, eu acho que também é uma demanda da questão da rede federal também, né? Normalmente faz uma pesquisa na região e se vê qual é o curso que mais se adapta àquela realidade. A educação especial, então, também não temos como não fazer essa retomada por todo o processo que há, a questão legal, a legislação, e focamos um pouquinho na questão da política nacional de educação especial, porque quando ela vem para garantir esse espaço de direito da pessoa com deficiência. E dentro dessa ideia, então, fala-se sobre que a pessoa com deficiência também tem o direito a estar na educação profissional, receber esse atendimento. Sendo que uma das formas de que garanta-se o acesso à permanência e a conclusão da pessoa com deficiência são, sim, esse processo de adaptação curricular. Dentro do meu contexto de trabalho, normalmente se usa muito a questão da adaptação curricular, tanto no sistema estadual quanto no sistema municipal. A gente discute muito esse momento aqui. Ao ampliar, então, as leituras, apareceram, então, novos nomes, novos termos, e é muito importante que a gente possa fazer revisitar também, rever esses termos, ver esses termos, conhecer e revisitar o termo anterior. E o quanto isso agrega e nos traz mais informações também, até mais segurança para o nosso trabalho. Então, a questão da adaptação curricular, ela vai ser voltada mais para conteúdos, para objetivos, para programas, a flexibilidade curricular, então, ver com aquela ideia de uma mesma atividade ou o mesmo conteúdo, só que de uma forma diferente, com um recurso diferente, e que vai, então, aproximar esse aluno, esse estudante, daquele conteúdo. E a acessibilidade curricular, então, num sentido bem mais amplo, que seria, então, todo o processo de inclusão em si, que vai abranger a adaptação curricular e a flexibilização curricular, porque ela tem a ver com questões comunicacionais, físicas, atitudinais. Então, a acessibilidade curricular, ela abrange, de certa forma, os dois conceitos e um todo da escola. Talvez não somente voltada à questão pedagógica, mas também oferece oportunidade para outras construções que, de repente, para o aluno que não consiga dar conta do conteúdo específico, ela oferece outras oportunidades. Então, essas leituras, a base Mantuan, Sazazaki, eles foram muito importantes, mostrando que sim, a escola precisa se revisitar seus conceitos, suas metodologias, ampliar sua rede de recursos para poder contemplar. No sistema estadual, então, a questão da educação especial, ela segue a direção nacional. Leis, decretos estaduais que vão embasar o que já foi, de certa forma, determinado nacionalmente. E o movimento é o mesmo, amparado nos mesmos autores, nas mesmas diretrizes, e dizendo que a escola também precisa fazer esse movimento. Pensando nesse processo, então, temos, de certa forma, que pensar no professor. Porque dentro da educação profissional, dentro da educação especial, nós temos o ser professor, que é o que somos, né? E que precisamos descobrir como podemos também auxiliar o nosso professor. Não é só dizer que ele precisa fazer, mas também como fazer.
Então, esse professor, o professor que nós somos, passamos por muitas transformações, né? Na sociedade, nos conceitos de estrutura familiar, e essas transformações estão na escola, e nós sabemos disso. E essas transformações estão nos exigindo novos olhares, novas atitudes, novas práticas. E aí, então, Nova nos fala aqui aonde que a gente vai buscar embasamento, então, para essas novas práticas, novas habilidades. Seria na formação. Sabemos que muitas, né, a nossa formação inicial, ela não contemplou alguns conceitos, principalmente a educação inclusiva, mesmo as mais recentes, assim, no caso, não tanto, né, a minha formação também, 2005, de certa forma já havia um movimento da EDB, mas mesmo assim foi muito pouco, assim, a discussão, pinceladas. E tudo o resto de construção foi em formação continuada, em especializações, em construção de reuniões de grupo, de grupos de estudos. E a ideia do Nova é exatamente isso, que a gente possa investir, então, nesse tipo de formação. Uma formação permanente, no trabalho, que possa ver a sua prática, pensar sobre, criar estratégias olhando a sua realidade, conforme a realidade de cada instituição. Dentro dessa ideia, então, achei muito interessante que Machado de Oliveira fala sobre a pesquisa biográfica. Achei até muito lindo isso, né? Do professor poder se conhecer, saber quem ele é, entender que muito da sua prática tem a ver com o que viveu lá na sua primeira infância, o quanto isso influencia na forma como nós olhamos o nosso aluno hoje. Então, entender que esse profissional é um sujeito que tem uma história, que teve uma caminhada, que ajudou a se constituir como professor. E isso faz parte da sua narrativa de vida, é a sua história, a sua biografia. Como metodologia do trabalho, então, optamos pela pesquisa qualitativa, porque ela tem a preocupação, então, com a profundidade da análise, procurando interpretar as relações, os processos, os contextos. Os sujeitos da pesquisa vão ser professores do curso técnico em informática de 3 escolas públicas estaduais do Rio Grande do Sul, localizadas na região central e centro-oeste. A amostragem será de 15 professores e teremos, então, como critério de inclusão possuir vínculo com o Sistema Estadual de Educação no curso técnico em informática, o tempo de atuação em educação profissional e tecnológica, tempo de atuação na rede estadual de ensino e tempo de atuação na instituição pesquisada. Um instrumento de coleta de dados, entrevista semi-estruturada, online, via Google Meet. A análise, então, análise de conteúdo de Vardan, tendo como as etapas. A pré-análise, que é a formulação de hipóteses, definições de critérios, levantamento de dados, de documentos, de leitura. A exploração, então, a segunda exploração do material, codificação, classificação, categorização, e o tratamento dos resultados de interpretação, que é a síntese e interpretação, buscando, então, respostas aos objetivos da pesquisa. Pensamos nesse primeiro momento, então, como produto educacional, um curso de formação profissional, que ele vai ser autoinstrucional pela plataforma do Google Classroom. E a definição do conteúdo será baseada nas narrativas das dificuldades e potencialidades apontadas pelos participantes no decorrer da pesquisa. De certa forma, então, já fizemos a questão do estado do conhecimento, mapeamento das leituras. Tivemos como fonte catálogo de dissertações e teses da CAPES, como descritor inicial, educação especial e educação profissional e tecnológica, foram mapeados, então, 855 trabalhos. Com a aplicação de filtros, mestrado, tempo, últimos 5 anos, grande área de conhecimento multidisciplinar, ciências humanas, ciências sociais, área de conhecimento, ensino, educação, sociais e humanidades, área de avaliação, ensino, educação e interdisciplinaridade, área de concentração, educação profissional e tecnológica, educação e educação inclusiva. Foram, então, mapeados 164 trabalhos, específicos, então, relacionados à educação especial, destinado ao público de educação especial, que são as pessoas com deficiência, 35 trabalhos. Após a leitura dos 35 trabalhos, a leitura dos resumos dos 35 trabalhos, foram mapeados 19 trabalhos, que são os que vão ser analisados mais a fundo. Dentro desses trabalhos, uma das coisas que nós olhamos foi o foco das pesquisas. E aí, 5 trabalhos, então, focaram na importância do NAP, do Núcleo de Apoio às Pessoas com Necessidades Educacionais Especiais,
para garantir, então, o acesso do estudante com deficiência em educação profissional e tecnológica. 4 trabalhos, eles falam e analisam a prática pedagógica desenvolvida para melhor atender o estudante. 4 trabalhos também focaram na construção das adaptações curriculares. E outros 4 em relação à política nacional de educação especial na perspectiva inclusiva. E 2 trabalhos que discutem as adaptações para deficiências específicas, surdez e cegueira. Dentro do foco das pesquisas também, uma olhadinha especial na questão da metodologia. Dos 19 trabalhos, a metodologia foi a qualitativa e predominou a pesquisa de campo, com 14 trabalhos. Apareceram também 4 trabalhos multimétodos, ou seja, na descrição da metodologia aparecia que ia ser utilizada a questão da pesquisa de campo, pesquisa bibliográfica, pesquisa documental. E nos instrumentos de coleta de dados, 11 trabalhos, então, utilizaram o questionário como instrumento de coleta de dados. Olhamos também, em especial, qual foram os autores que mais apareceram nessas obras, dentro das 2 linhas principais do trabalho. Educação profissional, então destacamos Maria Savata, Frigoto, Marise Ramos, Saviane e Cachê. Dentro da educação especial apareceram Sazazaki, Mantuan, Mazota e Kassai. Ao ler, então, os resultados dos trabalhos, apareceram, então, como os destaques, que mais também alinharam a ideia da pesquisa, assim, né? A relevância da educação inclusiva no cenário educacional contemporâneo, a formação dos professores, e aí a formação dos professores para esse trabalho com a educação especial, as barreiras que dificultam a educação inclusiva e as adaptações curriculares e a importância do profissional especialista na inclusão escolar. Após essa retomada da leitura, então, notamos a ausência de estudos sobre a educação especial na educação profissional no sistema estadual do Rio Grande do Sul. Há, sim, trabalhos sobre educação especial na rede estadual, porém voltados para a educação básica. E há, sim, trabalhos voltados para a educação profissional da rede estadual. Mas não há essa conversa entre educação especial e educação profissional. Por isso, então, justifica-se o foco da nossa pesquisa em mapear esse tema. Lembrando também da grande necessidade que a nossa rede estadual tem da pesquisa dentro das nossas escolas, para justamente conseguir mudar esse panorama que nós temos. Então, após a aprovação pelo CEP do projeto de pesquisa, realizamos então a entrevista piloto, que a aplicação seguiu todos os passos que foram descritos na metodologia, utilizamos a assinatura dos termos, ela também foi via Google Meet. Então, foi uma entrevista muito tranquila, em trocas, em relatos, deu para perceber que ela vai ser muito produtiva, que vão ser muitas informações valiosas ali. Foram encontradas as categorias definidas anteriormente e também apareceram possíveis novas categorias. Mas, porém, por ser piloto, ainda não trouxemos ela para a discussão aqui. As minhas referências e muito obrigada pela atenção. Obrigado, Gisele. De imediato, então, passamos a palavra para a professora Leandra. Mais uma vez agradecemos por estar conosco, pela leitura que realizou, nesse momento de finalização de semestre. Não sei se para vocês também, para nós, pelo menos em finalização de semestre. Para mim, parece que eu estou na finalização de semestre desde fevereiro. Desde fevereiro. Então, gratidão por estar conosco, né? E passa a palavra, fica bem à vontade. Eu queria primeiro agradecer o convite da Gisele, né, e do Vantuir. O Vantuir é um amigo, né? Mais do que qualquer coisa, assim, a gente fica muito tempo sem se ver, e quando se vê, tem coisas do passado que nos alimentam, que nos movimentam, né? E eu acho que só por isso, sabe, assim, e nessas relações, o carinho que a gente estabelece uns com os outros, né? E, de certa forma, no momento em que a gente se gosta,
a gente também cria um processo de responsabilização um pelo outro, pelo aquilo que a gente produz e tudo isso. Então, eu acho que esse carinho é mútuo e ele é muito, muito gostoso. A Gisele, minha conterrânea, né, de Santiago, eu fiquei sabendo aqui agora, assim, mais especificamente, que ela é de lá, eu gosto muito de pensar que cursos como esse do IFE, né, de educação profissional, de mestrado profissional, ele consegue chegar em lugares que eu precisei sair de lá para fazer, né? E como a gente conseguiu, a partir de uma política pública universitária e de pós-graduação, com todos os problemas que a gente tem ainda para resolver, mas que consegue chegar nesses lugares, né, mais distantes e que, de certa forma, impediam o acesso, né, da gente, principalmente de nós mulheres, né, que morando em cidades do interior, a gente parece que está traçado um destino, né? O casar, ter filhos, né? Aquela coisa toda. E nessa relação, não é que se isso seja bom ou ruim, não é esse o caso, né? Mas o quanto é difícil para nós mulheres investirmos num processo de formação e ter um espaço público onde a gente seja reconhecida. Então, só por isso, Gisele, já é um grande elemento, né, de tu estar aqui, de eu saber que tu é da cidade de onde eu nasci e que isso, então, se constitui nesse nível, né? E eu começo dizendo, assim, que o teu trabalho, como todos os que o Vantuir orienta, né, são trabalhos que têm um início, um meio e um fim. Eu gosto de chegar a uma proposta de mestrado que a gente possa entender, né, o que está se pretendendo nesse momento da qualificação a partir da caminhada que foi feita até aqui. E, então, assim, só por isso já o trabalho está aprovadíssimo, né, no sentido de que ele tem um lugar aonde fazer um trabalho final, né, aonde produzir um trabalho final. Mas, por outro lado, a banca de qualificação sempre se espera muito da gente, né, no sentido de que possibilidades. Então, todas as possibilidades que eu vou trazer aqui, elas não impactam na qualidade do trabalho já existente, né? Elas são no sentido de que tu pode fazer agora, pode fazer no futuro, aí num doutorado, pensando nisso, porque as trajetórias são imensas, né? E a gente tem que pensar nisso, mas uma banca de qualificação é uma banca de trabalho. Eu sempre digo, não espere de mim numa banca final de defesa que eu vá dar alguma sugestão. Eu só vou dizer se o texto está bem construído, se dá para entender. Por quê? Porque já é o trabalho de pesquisa e a gente tem muito pouco no trabalho final para contribuir ou para dizer algumas coisas. Então, assim, a minha posição, né, de conversar contigo agora, ela está nesse sentido. Tá? Algumas coisas tu já até assinalou na tua fala aqui, tá? Do que eu venho pensando, do que eu posso contribuir com esse trabalho. Mas a primeira delas é assim, tu chega aqui e tu começa contando da tua trajetória. Eu não conheço a Gisele nesse texto, eu não conheço a pesquisadora nesse texto, tá? Eu acho que tu precisa trazer essa trajetória, de dizer, né, como é que eu me envolvo com essa temática? Como é que essa temática me atravessa, me inquieta, me mobiliza a estar aqui propondo uma pesquisa como essa? Então, assim, eu não fiz um parecer, porque eu fui conversando contigo em balõezinhos, assim, e vou mandar para vocês dois, vocês veem, com alguns textos também indicativos, etc. Tá? Então, a primeira coisa que eu acho que precisa nessa introdução, para o trabalho final, é dizer assim, eu não estou fazendo um trabalho que não tenha que ver com a minha vida.
ele tem a ver com a minha vida. E se ele tem a ver com a tua vida, tu tem que contar essa trajetória que tu começou a contar aqui na apresentação. Não no sentido de tu fazer uma autobiografia, comecei no primeiro ano do ensino fundamental, não. É dizer, eu venho me envolvendo com os temas da pessoa com deficiência, desde tanto, nisso eu, em 2012, vou para o professor Isaías, escola que eu estudei, e aí começam essas questões. Começa a chegar os alunos não estão aprendendo, e aí vai. E isso me leva a pensar, então, sobre um problema. Por quê? Porque um problema de pesquisa, ele tem a ver com as nossas experiências, com as nossas constituições como pessoa e como profissional. Então, eu acho que aqui precisa, tá? Porque eu não conhecia a Gisele e li o texto dela e parecia que era um texto, assim, de qualquer um. Não, é um texto da Gisele. Então, isso é a primeira coisa. A segunda coisa, e eu fui fazendo anotações, fui indo, voltando, e eu disse assim, eu vou botar algumas anotações bem no início do texto, por causa que fica melhor. Que é, e tu já adiantou aqui, a questão da adaptação curricular. Nós temos um aparato legal que se utiliza de alguns termos, que são termos que vêm internacionalmente sendo constituídos, com algumas traduções, às vezes, equivocadas de outras línguas, e etc., mas tem a ver com a questão da adaptação curricular. A questão aqui, básica, assim, eu acho que dá para a gente começar a pensar, e tem vários documentos e revistas pedagógicas. Eu boto aqui um texto de uma colega que faz uma revisão bibliográfica deste conceito. E aí eu acho que dá para te entender. Quando a gente pensa nessas questões de adaptação curricular, eu vou apontar para mim qual que é o maior problema da Política Nacional de Educação Especial e de todas as políticas que nós vamos desenvolvendo até agora em termos de educação inclusiva. Não que isso não seja importante estar, mas não pode só estar isso. Primeiro, coisa, é que nós estamos centrando todos os processos de política nas responsabilizações individuais. Certo? Primeiro do professor. Tu usa um texto meu, inclusive, que eu falo sobre isso. Primeiro do professor. A gente diz assim, gastamos já tantos milhões em formação do professor, como é que esses caras nunca estão formados? Essa é uma coisa. Então, responsabiliza-se o professor. É ele que tem que procurar acessibilidade, é ele que tem que ser contratado numa escola como educador especial para oferecer a acessibilidade, então. E, por outro lado, a responsabilização individual do aluno. Tudo que nós fazemos é como se a gente pegasse um aluno que é faltante, lhe falta tudo, e aí, então, a gente faz como se fosse um modelo de patologização e de medicalização. A gente pega e bota a Libras lá no meio. A gente pega e bota um material adaptado lá no meio, um recurso adaptado. Ou seja, nós temos tratado o processo de inclusão como um processo eminentemente de acessibilidade. O que eu posso fazer materialmente para dar acesso? Mas nós não temos, de forma alguma, modificado qualquer concepção de currículo. Por exemplo. Então, quando a gente vai pensar sobre isso, eu acho que das temáticas dessa triangulação conceitual que tu está trabalhando é também currículo. Muito mais do que formação de professores, para mim. Quer dizer, o que é que nós temos feito em termos de qualificação, de expansão e de extensão da noção de currículo? Nós estamos trabalhando aqui a noção de currículo como lista de conteúdos e como metodologia. E currículo é mais que isso. Currículo é relações de poder, currículo é relação de saberes. Por que eu escolho determinados saberes, não outros, para colocar no currículo? Por que eu dou
uma disciplina, vou dar um exemplo lá, da medicina. Eu dou medicamento, farmacologia, e não tenho nada na farmacologia para pensar, por exemplo, sobre cultura indígena e como eles trabalham com a cura. Sabe? Então, a gente está falando aqui de que nós temos colonizado os currículos. Da mesma forma, no campo da informática, na mesma forma, no campo da engenharia. Eu fico pensando, nós temos os incas e os maias que me fazem os hidrodutos ali do jeito que fazem. Quem é que estuda isso da engenharia civil? Sem tecnologia nenhuma. Né? E aí a gente começa a se dar por conta de que a gente estipulou, né? Lá no curso de informática, a gente estipula, isso o aluno tem que saber. Nem o professor sabe por que ele tem que saber. E daí a gente está falando em adaptação curricular disso. Então, quando eu fiquei pensando sobre isso, eu coloquei alguns elementos aqui. E tem um texto que é um texto da Plet, que ela diz assim: como os atores educativos interpretam e traduzem as políticas de inclusão no contexto das práticas curriculares e possibilitam a todos o acesso aos conhecimentos escolares. Que é isso? Eu acho que está muito mais em como a gente está interpretando o currículo escolar do que como a gente adapta o currículo escolar. Tá? Então, por quê? E aí tem vários autores que nos ajudam a falar sobre isso. E aí tem um outro conceito que está surgindo e que está super movimentando e tal, e eu coloco aqui para ti, que é, primeiro, o que poderia substituir essa noção individualista da adaptação curricular? Ou da flexibilização curricular? Porque a flexibilização ainda é pior, porque, tipo assim, é menos, né? Que é o conceito de justiça curricular. Tá? E aí tem um baita grupo, o Rodrigo, da Unicinos, aqui está pensando sobre isso, a própria a Plet, a Cassari, etc. Tá? Então, essa é uma ideia assim, que eu trouxe para ti transitar, olhar. Se te serve para esse momento, serviu. Se não te serve, tu vai para outras questões. Eu achei muitos objetivos específicos, tá? Eu acho que essa noção que você traz aqui no teu trabalho, e eu sei que isso é a mão do Vantuir, tá? Que é ter acesso, permanência e concluir o curso escolhido, é o que a gente tem discutido em todas as políticas, porque a gente já está falando em permanência, né? Mas e o êxito? Quando é que tu vai poder dizer para uma pessoa que já está estigmatizada ao longo da vida como incapaz, ineficiente, que ele tenha um êxito, né? Ao final de um processo de curso. Então, eu acho que esse tema que tu traz, ele é extremamente relevante. Com relação aos objetivos, eu fui colocando alguns elementos, que é como vai fazer um mapeamento das adaptações curriculares. Eu não sei se só os professores vão poder te dar isso. Eu acho que tu teria que olhar, por exemplo, os PDIs dos alunos, para ver, para mapear as adaptações curriculares, ia ter que encaixar alguma coisa aqui. Ou tu vai só na conversa com os professores isso vai te dar. Eu acho que não te daria. Entendeu? Mas ir lá no PDI, o que foi adaptado, etc. Se tem PDI, né? Também tem essa. Que tem algumas escolas que nem tem. Depois tu fala assim, entender o processo de construção das adaptações curriculares do público-alvo da educação especial. Como tu vai entender? Só pela fala dos professores? Não tem como. Ela é muito... Eu acho que nem os professores, às vezes, conhecem o conjunto de elementos que vão constituir aqui, entendeu? Eu achei esses elementos que tu está te propondo, eu achei eles... não tem como na entrevista. Entende? Porque também os professores desconhecem esses encaminhamentos, desconhecem... Eu tenho uma aluna agora que pesquisou, terminou a tese,
que é, os professores desconhecem o papel do AEE e o papel do educador especial, do professor de educação especial numa escola. Então, eu acho que aqui tem uns elementos que podem te complicar, né? Depois tu vai trabalhar com a ideia de problematizar as trajetórias. Eu acho legal as trajetórias, mas eu não sei se vale a gente ficar perguntando ou conversando com esses professores sobre a vida deles. Mas qual a concepção de currículo? Por que eles ensinam isso e não ensinam outras coisas? Por que é tão importante os alunos aprenderem esses conhecimentos e como é que eles resolveram que esses são os mais importantes? E aí, eu acho que aí dá para a gente entender. Um professor que acha que isso aqui é importante ser aprendido, e ele tem essa única verdade aqui, entende? Aqui serve a adaptação escolar, a adaptação curricular. Porque é como que eu pego essa verdade e transformo num jogo de quebra-cabeça. Certo? Agora, por que é essa verdade e não são outras? Por que entende? E eu acho que tem um elemento aí, que é o DUA, o Desenho Universal de Aprendizagem, que tem nos ajudado a pensar sobre isso. Se isso aqui é tão importante assim, como é que isso aqui pode se traduzir em várias formas de ver isso aqui? Eu estava até avaliando agora um artigo que veio para a revista, que é uma professora de física, mostrando como é que ela fazia isso, por exemplo, eletricidade, para os alunos com deficiência e assim por diante, lá do ensino médio. Então, assim, eu acho que dá para pensar. E aí, a minha proposta para ti, que tu deu uma olhada, né, nessa proposta da questão da adaptação curricular, ou dessa ideia de justiça curricular, ou nessa ideia de acessibilidade curricular, ou de mudanças em como a instituição tem encarado o currículo. Porque se a gente não olhar para como as instituições têm encarado os currículos de formação e de profissionalização, é quase que não serve nem para os alunos ditos normais. E eu vou explicar de um jeito. Meu filho é formado no técnico, certo? Mas, quando ele sai, ou quando ele sai da universidade, qual a perspectiva de empregabilidade do mundo do trabalho igual àquela que, às vezes, a gente está ensinando de um conhecimento que a gente considera tradicional, no mundo do trabalho está se constituindo. Nós estamos aí vendo profissões surgirem assim, ó, certo? E aí, a gente oferece uma formação para o cara como se fosse uma formação no sentido de dizer assim, ó, é certo que você vai se dar bem no mundo do trabalho, e a gente está enganando. Então, eu acho que aqui nós precisamos pensar sobre essa questão curricular, sabe? E aí desresponsabilizar o professor desses processos de adaptação e passar a olhar mais centrado, em vez de centrado no sujeito, seja do professor, seja do aluno, que a gente consiga centrar mais na perspectiva do currículo. Daí, na perspectiva de currículo, como o Tomás Tadeu nos diz, currículo é experiência, currículo é vida, currículo é essas relações que vão se estabelecendo no âmbito escolar, seja com conhecimento, seja entre nós e assim por diante. Tá? Então, assim, eu botei essas coisas aqui para ir pensando. É isso que eu te disse desde o início. Isso não modifica aquilo que está constituído já no teu trabalho, enfim. São coisas que também a gente não tem saída, sabe? Precisam ser construídas pela pesquisa, construídas pelas nossas relações e assim por diante. Eu botei daí algumas coisinhas aqui, e lá do teu problema eu sugeri, né, que tu pensasse, se tu acha que dá para pensar sobre isso, né? É como os professores das disciplinas do curso técnico de informática da Rede Estadual do Rio Grande do Sul entendem o processo de construção e de constituição de currículos inclusivos, quando da atuação com estudantes com deficiência.
Daí seria esse giro, né? Que eu te proponho, que não vai desqualificar aquilo que tu já tem, sabe? É isso que eu quero sempre frisar, assim, né? Tanto é que quando tu coloca lá na página 7, por exemplo, tu coloca uma noção, por exemplo, de adaptação, que é essa desse limite de adaptação. Ó, currículos justos para a aprendizagem de todos. São diferentes de recursos, planejamentos e adaptações. Entende? Daí, então, é por essa via, assim, que eu fui olhando, te dando umas sugestões, etc. Tem uma outra coisa que tu traz aqui, que é essa diferença entre rede estadual e rede federal. Eu acho que tu tem que ser mais crítica aqui, sabe? E aí porque isso tem a ver com uma posição política, entende? E nós temos que criar essa perspectiva, né? Enfim. A outra coisa é o teu produto. Vou dar outra. Vamos lá. E constituindo um processo um pouco mais reflexivo, que é né, criando essa perspectiva no teu trabalho, eu acho que tu poderia criar um documento que seriam princípios e estratégias curriculares para a inclusão de pessoas com deficiência. E aí poder dizer, são estratégias que não negam a ideia de ser centrado no sujeito, porque um sujeito surdo precisa de Libras, né? Mas é o entendimento, ao mesmo tempo, de que Libras é a segunda língua nacional e que é uma segunda língua de todos nós. É coletivo. Então, a gente precisa transformar a nossa ideia, né, de pesquisador. Transformar, por exemplo, ideias que são... Eu estava numa rede de discussão com professores e eu coloquei, abraço a todos. E entrou um professor dizendo o seguinte, professora, para de assassinar a língua portuguesa. Eu disse assim, para tudo de ser ignorante, de não entender que a língua portuguesa, ela é ativa, ela não é estática e ela pode ser mudada. Então, essa ideia de que a estabilidade dos currículos, a estabilidade das linguagens, né? A gente não pode ignorar de que essa estabilidade não existe. Que essa estabilidade existe. Ou seja, é óbvio que a língua pode ser trocada. Não teve um monte de gente aí que inventa um monte de palavras? Até imbrochável esses dias inventaram. Então, nesse conjunto de elementos, significa que a gente tem um mundo em movimento. E parece que nós não conseguimos colocar esse movimento no aspecto da inclusão, por exemplo, das línguas, etc. Então, a ideia poderia ser, ao invés de tu fazer uma formação pontual, né, e tal, seriam que princípios e estratégias para a inclusão das pessoas com deficiência, tu deixa para a educação profissional do Estado do Rio Grande do Sul, já que esse Estado não tem uma política nem comparável com a da rede federal, por exemplo. E aí, criar o que é centrado nos sujeitos, o que é de responsabilidade dos professores, o que é responsabilidade dos alunos com deficiência, o que responsabiliza esses sujeitos, mas também o que é centrado no currículo, no coletivo, no que precisa ser transformado dentro dos... Eu acho que esse documento, ele é um documento que poderia gerar políticas, entende? Para esse campo aqui específico que vocês estão tratando. E, para mim, então, ficaria essa dimensão, né? Professores, olhar para essas adaptações a partir dos PDIs, também, porque daí para poder comprovar que está centrado no sujeito, para poder, né, mostrar isso, currículos, uma discussão sobre currículos e as políticas. E aí, uma coisa que eu acho, né, que me preocupou com a tua pesquisa, eu não sei quanto tempo tu tem ainda para... Metade. 1 ano.
esse número exaustivo de escolas e professores, com tantas situações totalmente diferentes. Eu focaria lá na escola Isaías, na perspectiva de um estudo de caso institucional, sabe? Para ficar mais fácil para ti, para poder acessar essas documentações, para ver como é que se faz essas adaptações e tal. Mas isso no sentido de que tu fosse fazer umas discussões um pouco mais mobilizadas para esse outro lugar. Mas mesmo com a tua característica da tua pesquisa, se tu mantiver ela como ela está, eu também acho que essa amostra não precisava ser tão na pesquisa qualitativa, sabe? Porque eu acho que se torna exaustivo. Porque, assim, quantidades de entrevista não vão... Qual é a diferença que vai ter essas entrevistas em termos... Né? Bem, ideias. Né? Eu, para mim, como eu disse lá no início, está aprovado. Essas são coisas que eu trouxe para você pensar junto com o Vantuir, né? Você sabe, a Suzy está aí, né? Uhum. A Suzy está olhando para isso também, né? Ex-orientando aqui, eu só quero coisa boa também, né? Lá no doutorado. Né? Mas a Suzy também está olhando para isso, é uma discussão que nós temos feito, não é? E tal, que eu acho que ela também é do grupo de vocês, também pode contribuir nisso. E a coisa que eu mais quero é que ela se mantenha com vocês, porque essa é uma dimensão muito interessante, porque quem pesquisa educação profissional e tecnológica tem especificidades que precisam ser muito bem constituídas, né? E eu estou à disposição para, se vocês querem conversar, se quiser me mandar os teus textos nesse intervalo de tempo, né? Se quiser, enfim, né? Então. E se quiser também me dizer, professora, eu acho que isso é muito louco, não dá, e assim por diante, também. A pesquisa é tua, certo? Nós da banca somos aqueles caras que vêm para botar pitaco, mas, ao fim e ao cabo, a pesquisa é tua. Tu que tem que decidir junto com o teu orientador, certo? E assim, e aquilo que vocês decidirem, para mim vai estar bom. Certo? Obrigada. Beijo, querido. Gi, não sei se tu quer responder alguma coisa, se quer dizer alguma coisa para a prof. Leandra. Eu acho que agradecer, né? Porque foram lindas contribuições, com certeza, dá vontade assim, de já sair amanhã também pensando sobre isso, né? Mas vamos ver a possibilidade junto com o professor e com certeza vamos acolher da melhor forma possível. Obrigada. Tá certo. E pode não acolher também. Tá certo, Gisele, sempre muito polida, né, e muito acolhedora nas suas colocações. Vou me permitir aqui dialogar um pouquinho rapidamente com a prof. Leandra, aproveitar que ela está aqui conosco e já passo a palavra para a prof. Vanessa nos ajudar também a pensar os nossos caminhos. Fiquei, prof. Leandra, assim, bem feliz, acho que o movimento de nos trazer algumas reflexões, algumas provocações, é exatamente esse o nosso momento, né? Fiquei com algumas dúvidas também, que acho que a gente pode pensar junto. Assim. A primeira delas é que nós estamos numa linha de práticas educativas, né? A prof. Vanessa pode nos ajudar. A linha que aborda currículo seria outra linha do nosso programa, então esse seria o nosso primeiro desafio, né? De fazermos essa postura. Acho que dá para trazer alguns elementos, mas acho que a gente precisa garantir as práticas, né? Até por força de avaliação, nós recebemos algumas ponderações bem pesadas para o nosso programa de um modo geral, né? Tu nos perguntava no início se o nosso local do nosso programa é Jaguari. Sim, o nosso polo é Jaguari, mas nós estamos lotados, vamos dizer assim, no Instituto Federal do Espírito Santo, então é lá a nossa sede. Hoje o nosso programa é o maior programa de mestrado do país. Sim.
Talvez no mundo, a gente até ousa dizer, né? Provavelmente. Provavelmente. Então, temos um grande desafio. A CAPES tem tido até dificuldades de compreender o nosso programa, né? E o processo de avaliação. Ela fez uma exigência, na minha perspectiva aqui, fazendo uma crítica à CAPES esdrúxula, onde ela impede que a educação básica esteja conosco de um modo geral. Ela exclui boa parte da educação básica, né? Ela deixa somente a educação profissional e tecnológica, que é uma parte da educação básica, mas exclui a ideia de que também nos programas de mestrado profissional a gente também forma pessoas para atuarem na educação profissional e tecnológica, né? Que na minha leitura ela tem um sentido, mas tem um grande equívoco. Tem um sentido de que nós somos um mestrado profissional e por isso nós devemos qualificar o mundo do trabalho, mas esquece que a gente também consolida e forma pessoas para estar conosco. E acho que quando a CAPES faz isso, ela tem um duplo desejo. Um primeiro, que é diminuir a potência do nosso programa, porque ele realmente é um mega programa, e aí quando ela faz isso, ela corta parte das nossas asas, né? Então, acho que também as políticas públicas, às vezes, fazem isso, que pode ser bom, ela nos estimula a nos qualificarmos, mas pode ser um grande problema quando a gente fecha portas, né? E impede de muitas pessoas acessarem a educação profissional e tecnológica. Então, aqui deixo a minha crítica a essa avaliação feita pela CAPES, mas que nos obrigou a fazer esse corte. É bom que a sociedade também que nos assiste saiba que nós não fizemos esse corte porque queremos, fizemos esse corte porque fomos obrigados, né? Então, lá no nosso edital, por força de exigência da CAPES, nós precisamos que as pessoas comprovem a atuação na educação profissional e tecnológica, né? Então, fica aqui a minha crítica à CAPES, não ao programa, porque nós não fizemos isso porque assim desejamos, né? Então, um dos elementos que a gente precisa resguardar é a vinculação com a linha. Então, esse talvez seria um desafio para nós fazermos essa postura tão forte com o currículo, que eu acho que o tema merece, talvez fosse a melhor forma de fazê-lo, mas precisaremos resguardar a questão das práticas. Então, esse é uma coisa para nós pensarmos juntos, talvez até num outro momento. Né? Tu sabe, Vantuí, que eu acho que isso é um problema da CAPES, que é essa delimitação de conceitos, como se esses conceitos não tivessem vinculação interdisciplinar. Daí, por outra lógica, né, eles querem que a gente faça interdisciplinarmente. A gente não entende, às vezes, como é que essas coisas funcionam, né? Mas eu acho que aqui dá para a gente pensar de que prática educativa não existe sem currículo. Certo? Então, assim, ó, o currículo é justamente aquilo que movimenta uma prática educativa. Então, assim, ó, não existe porque senão a gente vai tratar só de método, de metodologia, sabe, de fazeção. Sim. É como se prática educativa fosse fazeção, e em um outro lugar a gente pensa sobre isso. Não dá, né? Então, eu acho que aqui dá para fazer essa argumentação e costurar no sentido de que a prática educativa, ela só se constitui. Existe um modo de acontecer, ou outros modos de acontecer uma prática educativa, a partir do currículo que a gente assume. Não se desvincula. Né? Não se desvincula. Então, eu não vejo problema. Por quê? Porque senão a gente vai dizer o seguinte, vai ficar mantendo uma política, e aí é a grande crítica à ideia da adaptação curricular, né? Que a adaptação curricular parece que é só esse fazer. Não é esse pensar. Né? Pensar-se uma escola inclusiva, que é diferente. Pensar uma escola inclusiva a adaptação curricular é uma coisinha, um grão de areia de uma escola inclusiva. Então, eu acho que esse movimento, eu acho que é importante, inclusive o movimento de resistência de vocês, né? Porque eu acho que as políticas estão aí para serem contestadas e não para servirem de referência. Porque as políticas só conseguem ser modificadas, dar conta do mundo real, das nossas experiências, no momento em que elas são contestadas. Isso não quer dizer que eu sou contra a Política Nacional de Educação Especial. Mas a Política Nacional de Educação Especial faz algumas opções. Né? E aí não é ser contra ou a favor, é pensar qual o limite desta política e como é que ela, como é que pensar sobre
o que vem acontecendo a partir dela, a gente pode modificar. Então, é isso, é esse entendimento que é só um pensar coletivo. Que eu digo sempre, né? Ainda bem que voltou às conferências de educação, essas coisas todas, para que a gente possa pensar coletivamente e produzir políticas constantemente. Então, a política, ela orienta um caminho, tá? Mas quantos outros caminhos a gente pode produzir quando a gente possa revisar a própria política? E aí a gente vai fazendo esse movimento. Perfeito. Prof, e com relação ao produto educacional, assim, o que que tu visualizou? Eu compreendi a provocação de talvez irmos por outros caminhos, mas o que que tu pensou sobre isso, assim? Acho que talvez ali veio um insight de uma provocação para as políticas públicas, mas eu não entendi muito bem a materialidade dele, assim, o que tu acha que daria para a gente fazer? É um material bibliográfico mesmo, princípios e estratégias. Princípios e estratégias do que já existe, porque são centradas no sujeito, e aí ela vai fazer o levantamento, né, o mapeamento das adaptações curriculares, e ela pode mostrar tudo dessas, o que já vem acontecendo, outras que também são das bibliográficas, né, ou seja, que práticas educativas têm feito essa adaptação, né, curricular, adaptação, e a outra é outros autores, como a Mônica e etc., que já vem apontando para essa questão do DUA como prática educativa, apresentar esses, porque eu acho que os professores lá não conhecem, né? E aí, assim, construir esse material, um folder bom, assim, que tenha uma, e possa ser distribuído em todas essas escolas que têm educação profissional, né? E tal. E daí as escolas vão começar a chamar, né, a Gisele para ir conversar e etc. Porque também eu acho que essa ideia de que a gente... Por que eu penso sobre isso? Essa ideia de nós oferecer mais uma formação sem que esse professor queira, sem que esse professor se mobilize e etc., não gera muita transformação, sabe? Ou fazer só por uma obrigação do produto do mestrado educacional. Acho que pode dar uma coisa mais consistente. Vocês têm aí tantas publicações do grupo de vocês. Esse é um tipo de material que, publicado, vai fazer um boom, entende? Ele vai auxiliar muito mais do que tu fazer uma formação pontual. Tá certo. Obrigado, prof. Leandra. Acho que já deu alguns insights, né, para nós pensarmos sobre o produto também. Eu vou fazer uma ação subversiva por uma boa causa, se a professora Vanessa nos permitir. Eu vou quebrar um pouquinho o protocolo, se vocês permitirem, e faria 5 minutinhos de intervalo, só para a gente poder ir ao banheiro, e a gente já segue com a prof. Vanessa, pode ser? Eu já levantei, Vanessa, não viu? Pode ser, prof. Vanessa, colegas que estão nos assistindo? Sim, claro. Podemos fazer, sim, o intervalo. 5 minutinhos e já retomamos. Fiquem à vontade. Prof. Leandra, tem um biscoitinho. Nossa, não. Tem mais um aí também. Não é a sensação, eu fico imaginando que eu Meu, tá muito calor aqui. Essa minha blusinha é muito feia, assim. Que quando a gente chegou muito quente, quando nós estamos desligados. Eu não, obrigada. Acho que está desligado. Não, está desligado, não sei se o professor está.
pegar Eduardo, ele não vai resolver, eu vou jogar lá em Campo Bom. Ela joga no Rio, joga no Rio. Ela é amiga da Letícia. O nome dela, ela tem 19 para fazer isso. Mas se você colocar assim, talvez a Letícia não estava aberta. Mas assim, ela foi agora sentada, a semana oficial, obrigada, eu peguei um Sério? Leandro, é isso mesmo? Não, Não? mas eu quero um desse aqui. Deixa eu comer. Eu trouxe um pouquinho, porque eu sou daquele que tem medo sempre de falar na hora não dá certo. Mas é por isso que não me conhece de perto. Então, Mas também, e até eu estava chamando ela para confirmar. Eu tenho uma dificuldade de acreditar que realmente vai dar certo. E aí eu pensei assim, ó, não, a minha convidada não vai ter um cafezinho. Deus do livro, se eu chegar lá e não tiver um cafezinho, porque a Beth me disse, não, vai ter, tem uma bolachinha, um cafezinho, vai estar tudo certo. Mas sabe, né, que mania de que pode não dar certo. Esse trouxe lá o da casa, porque eu tenho medo que não dá certo. Ah, prova Deus. Daquele lá? Depois a gente pega. O meu colega da Copa que faz, quando tem evento, daí eu pedi, né? Eu dou de férias, né? Eu sou daqui da categoria, Ai, que bonzinho. Só que daí eu sou de férias agora, né? E daí quando eu disse, não, Marcos, podemos voltar? Sim. Prof. Vanessa, podemos voltar? Ó, Vanessa, saiu. Ela foi, não tem problema. A gente aguarda um pouquinho. Sim? Não sei se está por aí. Não estamos te ouvindo. Sim, estou aqui. Pronto. Obrigada, Prof. Vanessa. Passo a palavra, então, fique bem à vontade. Bom dia, então, a todos. Professor Vantuir, obrigado pelo convite. Professora Leandra, é um prazer estar com você aqui também. Também sou santiaguense, como a Gisele, como você. Então, estamos hoje em maioria. Né? E também estudei na Escola Professor Isaías, né? E é um prazer, então, estar aqui contribuindo com o trabalho da Gisele, nossa mestranda, né? Na qual nós temos, então, tanto apreço. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar, né, o Vantuir e a Gisele pela temática, né? É uma temática de extrema relevância dentro da nossa proposta de pesquisa, que é centrada sempre na educação profissional e tecnológica, e também, principalmente, eu destaco aqui, pelo campo de aplicação da pesquisa da Gisele. Né? A gente fica muito feliz, muito orgulhoso quando os nossos mestrandos, eles voltam os olhares deles, né, o olhar deles para a rede na qual eles atuam. Então, isso é muito importante. Né? A rede estadual é a rede que mais promove a educação profissional tecnológica no nosso país e promoveu essa educação profissional ao longo do tempo. Então, é muito importante que a gente dedique as nossas pesquisas, né, a qualidade, a atribuir qualidade a esses processos que acontecem lá. Porque a gente sabe que os professores da rede estadual, sejam eles técnicos, né, com formação técnica, formação pedagógica ou formação propedêutica, eles trabalham e contribuem, sim, com muitas inovações dentro desse contexto da educação profissional. E, ao mesmo tempo que eles têm essas práticas inovadoras, que eles têm esse desenvolvimento intelectual, metodológico, e também curricular, né, diferenciado, essas inovações, essas práticas, elas não são tão visualizadas pelo todo, elas não são publicizadas, elas não são pesquisadas, né? Então, é muito importante a gente dar voz, né, e dar vez também a essas práticas, para que elas nos tragam, então, toda a proficiência que elas têm. Destaco também, parabenizo a Gisele pela apresentação, muito clara, muito organizada, né? E pelo texto também que nós recebemos. O projeto, ele tem um ótimo desenho, né? Uma ótima fundamentação metodológica, está bem fundamentado também teoricamente, tem uma aderência muito forte à nossa área, que é o ensino, né? Esse mestrado, ele se enquadra na área do ensino, e a gente vê todas essas perspectivas de análise, né, e aspectos conceituais
e também práticos da vivência aqui da área da Gisele, da área da educação inclusiva. Também ela tem um vínculo, o projeto tem um vínculo muito grande, a nossa linha de pesquisa, que é a linha de pesquisa 1, né, na qual a Gisele está inserida, e concordo também com a prof. Leandra, que essa abordagem sobre o currículo, que talvez tenha, que é necessária ser inserida dentro do trabalho da Gisele, não vai tirar ele da linha 1, porque você vai continuar analisando as práticas, sim, mas as práticas elas vão estar, então, dentro de um suporte teórico e conceitual ali, amparado pelas questões curriculares, né? Então, isso vai fazer parte do teu projeto em si. Bom, dito tudo isso, também de antemão aprovo o trabalho da Gisele, claro, né? Tem uma lógica, tem uma estrutura, né, muito bem desenhada, aqui que a gente consegue ver realmente quais são os planos da Gisele, mas como trata-se de uma banca de qualificação, a gente tem também esse olhar analítico para trazer algumas contribuições que podem ou não ser acatadas por vocês. Eu me dediquei à leitura do texto, então, e fiz alguns apontamentos no texto mesmo, tá? Eu trabalho muito dessa forma, eu imprimo, risco, gosto muito dessa metodologia, e depois eu alcanço aqui em Santiago para a Gisele mesmo o texto, e ela com o Vantuir vão estar olhando, então, os apontamentos e vendo o que vai ser considerado ou não. Começo pelo título, né? Se a gente lê o título, eu acho ele tão amplo para a realidade. E te confesso assim, confesso a vocês, né? Que quando eu li o título, eu não imaginava que seria na rede estadual, eu não imaginava que seria no curso de informática. Então, eu acredito que nesse momento a gente possa pensar em um recorte um pouquinho mais concreto, exato e contextual para essa pesquisa, tá? Porque aqui eu penso que ele fica muito amplo. Tá? Então, eu coloquei aqui, ó, percebo que o título é muito amplo, talvez seja necessário incorporar alguns termos como o entendimentos docentes sobre as adaptações curriculares, que é o foco da pesquisa, ou na rede estadual de ensino, né? Ou o recorte já do curso. E se nós pensarmos na ideia também que a professora Leandra trouxe, de trabalhar com uma instituição só, talvez fazer um recurso para o curso, não para a instituição, mas no curso de informática, né, que é o curso focus dessa pesquisa. Então, sugiro, né, que a gente, quem sabe, quando chegar lá, né, mais para o término da pesquisa, vocês leiam tudo que foi produzido, né, os resultados, e tentem readequar esse título para que fique mais condizente realmente, né, com a pesquisa em si. Sugiro também uma reorganização no resumo, né? Achei que o resumo está meio fora dos nossos parâmetros ali, a metodologia vem lá embaixo, poderia vir mais em cima. Então, fiz todos os apontamentos aqui, sei que é um projeto que está sendo construído, né? E que muitas vezes a gente tem o pré-projeto, e a gente vai incorporando as ideias do projeto, e a gente vai trazendo. Então, a Gisele, sei que ela é muito cuidadosa com tudo isso, e percebi que o resumo não está tão condizente com o corpo da pesquisa em si. Tá? Então, fiz as sugestões aqui, que estão anotadinhas, certo? Sigo lá para o referencial teórico. Tá? Quando a gente tem o item 2.1, a educação profissional e tecnológica no contexto nacional e estadual. O que eu sugiro? Né? Que nessa sessão a Gisele traga um pouco mais de elos entre aqueles parágrafos. Eu achei que ele está muito em forma de um cronograma, é muito direto nas datas, né? Então, sei que é uma versão inicial, mas já faço apontamentos, então, para que na versão final crie esses parágrafos de ligação, trazendo um pouco mais do contexto, inclusive o contexto social, econômico, desses processos de criação dessas instituições, dessas mudanças dentro desse contexto, das compreensões e das legislações em EPT. Tá? E destaco lá no final, quando você traz lá em 1, 2, 3, 4 parágrafos, a questão da educação, da EPT na educação estadual. Eu penso que aqui a gente ficou meio pobrinho, né, Gisele? Sei que é difícil buscar referenciais teóricos sobre a rede estadual do Rio Grande do Sul, né? Mas nós temos movimentos em outras pesquisas, inclusive do programa, que já se referenciaram em relação a isso e que estão também construindo em partir disso. Então, sugiro que tu traga mais elementos teóricos, históricos, referentes ao contexto da EPT no Rio Grande do Sul, tá? Tenta te dedicar um pouquinho mais a isso.
Inclusive, no último parágrafo dessa sessão, lá onde fala a SUEPRO, conforme sua missão de promover a educação profissional regionalizada, capacitando profissionais para o mercado de trabalho. Tu sabes que nós temos essa questão bem gritante dentro do nosso programa, né? Dentro das bases conceituais. Então, aqui eu acho que cabe uma notinha de rodapé, dizendo que essa é uma terminologia usada pelos documentos oficiais da rede estadual, porém esse programa trabalha com as questões do mundo do trabalho, né? Então, para deixar bem claro que não é essa a tua perspectiva enquanto pesquisadora da EPT, tá bom? Sigo daí para o item 2.3. A Constituição... não, para finalizar aqui, deixa eu voltar. Finalizar o item 2.2, a educação especial, uma breve reflexão. Vejo que tu traz aqui, né, um pouco teórico sobre a educação especial, educação inclusiva. Acredito que seria necessário, talvez, uma adoção de conceitos mais claros sobre os elementos basilares da tua pesquisa, tá? Como tu mostrou aqui para nós na apresentação, tu conseguiu trazer bem pontualmente o que se expressava cada conceito. Então, acho que aqui também tu pode trazer isso de forma mais pontual, tá? E quando tu finaliza essa sessão, eu escrevo aqui, ó, mas quais são os aportes teóricos e metodológicos que a rede estadual adota para as adaptações curriculares? Aí, na tua apresentação, tu disse, nós seguimos as legislações e os conceitos nacionais. Perfeito, mas aqui não diz. E outra coisa, tem documentos pontuais sobre a educação inclusiva ou adaptações curriculares da rede estadual? Quais são esses documentos? O que diz efetivamente nesses documentos? Eu acho que é importante tu puxar o teu campus, o teu locus de aplicação pela rede estadual. Então, tu tem que trazer todo o amparo que tu, enquanto professora do AEE, da rede estadual, tem. Tá? Se tu quiseres falar agora, pode ficar tranquila. Não sei se tu queres me dizer se existe ou não. Eu li alguns materiais quando nós estávamos no período remoto, que eu era orientadora de estágio, e a gente leu vários pressupostos da rede estadual e lá continham algumas normatizações. Então, não sei se hoje em vigência existe isso ou não. E se tu pode te apropriar desses documentos e trazer para cá, para contextualizar melhor isso. Tá? Existem sim as normativas, os decretos. Inclusive, eu cito no texto. Um deles, que é o mais antigo, está no texto. E agora tem alguns mais recentes, sim, que a gente pode atualizar. Então, tu tenta trazer um pouco mais, porque a gente precisa pensar que os professores promovem a adaptação curricular, mas eles promovem essa adaptação curricular seguindo o quê? Quais as normativas que vêm até eles? Talvez eles não saibam das normativas, talvez nem nós sabemos, mas existe um respaldo teórico, conceitual e metodológico para isso? Qual é? Tá? E eu coloco aqui também, ó, buscar referenciar os documentos oficiais do governo estadual. E daí eu pergunto aqui também, há núcleos, como nos IFES, a ANAPNE, como que se organiza isso? Eu acho que é importante tu trazer. Talvez não precise trazer aqui, talvez isso vá aparecer lá na análise dos teus resultados, nas entrevistas, mas é importante que tu faça esse movimento dialógico, nos trazendo a todo momento a realidade da instituição que tu está inserida, né, do contexto do teu locus de pesquisa, tá? Então, isso eu senti falta nesse curso inicial. Talvez vá vir lá dos resultados, quando tu vai qualificar as participações dos docentes, tá bom? Quanto ao item 2.3, que é a constituição do centro professor, eu também fiz aqui um apontamento para que fortificar um pouco mais essas questões teóricas dessa sessão, tá? Talvez com mais obras de novo, e concordo com a sugestão que a prof. Leandra fez, de inserir, então, um capítulo aqui, uma sessão sobre currículo, né? Abordagens de currículo, tá? Porque isso vai sustentar, sim, a análise prática. Inclusive, quando a gente comenta e a gente questiona a questão dos métodos da construção dos dados, eu penso que tu poderia, sim, incorporar a análise dos planejamentos deles. Quando eles falarem das questões de adaptações, o que eles têm enquanto registro documental dessas adaptações?
Isso pode fortificar muito, né, essa tua análise. E daí entra muito nas questões do currículo ali do estado do currículo, né, que eles estão seguindo, tá bom? 3 instituições também, quando li aqui na página 25, fiquei pensando, meu Deus, não vou dar conta de 3 instituições, quantos professores, é um grupo grande para te transcrever, mas aí deixo para vocês, né? Cada um sabe qual é o sonho que consegue abraçar, então fica aí com vocês. O projeto já está aprovado pelo STEP, isso é muito bom, então agora é só redesenhar algumas coisas, né? E partir para as entrevistas. E daí eu vou lá para a página 32, aonde você fala da análise dos dados. Isso, análise dos dados. Item 3.7. O segundo parágrafo desse análise dos dados fala que tu ia trazer uma pesquisa bibliográfica em forma de estado do conhecimento. Depois tu já passa a falar em estado da arte, depois tu fala em estado da arte. Aqui eu acho que tem que dar uma digamos, organizada nesse parágrafo. Acho que ele foi construído, talvez, né, em 2 ou 3 momentos, então ele já está mais condizente com o estado do conhecimento que você construiu. Tá? Só sinalizei para você voltar aqui e deixar paradinho para o próximo. Sei que é só um equívoco ali, mas é só organizar. Aqui na página 43, aonde também eu fiquei em dúvida aqui. Quando tu já está na análise do teu estado do conhecimento. Vou deixar para mim dizer aqui. Achei o teu estado do conhecimento ótimo, tá? Vi que você se dedicou bastante para isso. Gostei muito da classificação das análises que você fez. Só não entendi, e penso que talvez caiba uma nota de rodapé para deixar um pouco mais claro esse parágrafo aqui, é o segundo parágrafo. Está sinalizado, depois tu vai ler com calma, tá? Destes foram excluídos 129 trabalhos, por terem um aprofundamento do estudo de educação inclusiva, que abrange o grupo de estudantes em sua totalidade, conforme uma pesquisa que envolve estudantes do público-alvo de educação especial. Os referidos trabalhos foram excluídos por aprofundamento. Aí eu acho que eu coloquei aqui, cabe destacar se há uma diferença entre a educação inclusiva e as adaptações. Eu acho que isso, pode falar, Silvia. Esse foi assim, ó. Na primeira versão do CEP, eu usei aluno incluído e aluno com deficiência. Educação especial. Daí o CEP apontou que eu precisava, então, optar por um, ou se fosse ficar com 2, né, também precisa ser justificativa. Daí, estudando, assim, analisando os professores, a gente optou pela questão da educação especial. E quando fala em educação inclusiva, ela inclui também transtornos, inclui outros movimentos. E aí, nessa nossa pesquisa, vai ficar específico para alunos com deficiência. E que sejam enquadrados dentro das deficiências. Por isso que houve essa exclusão dos outros, que eles eram gerais. Eles falavam da questão trans, né, LGBT, todos os outros movimentos dentro do espaço dentro da educação inclusiva. Né? Nós vamos focar na questão das deficiências e não vamos abranger outros transtornos. Tá, então eu acho que cabe aqui tu colocar uma notinha de rodapé, página 43, tá? Para que você deixe bem claro isso, até porque é o estado do conhecimento já. Sim. Que você está fazendo aqui. Então, já está desvinculado ao teu projeto. Claro, quando a gente está fazendo uma coisa só, eu entendo perfeitamente. Mas como você pode mandar esse estado do conhecimento para a publicação, a pessoa não vai ter o contexto do todo da tua pesquisa. Então, para ficar bem marcado o porquê a exclusão, tá? Então, isso fica bem delimitado ali. Quanto às análises da tua pesquisa em relação ao estado do conhecimento, também bem pertinentes, né? Acho que bem de acordo com as análises que tu fez. E daí chego, então, lá na transcrição, então, da tua entrevista piloto, né, e das interlocuções. Penso que está bem interessante também, né? Bem interessante, tu já consegue trazer os autores, você já teve e é muito interessante quando a gente aplica a entrevista piloto, porque a gente já tem uma ideia realmente se o instrumento, né, ele vai se efetivar realmente, ele vai cumprir as demandas do foco, do problema da pesquisa, mas sugiro aqui que você também trabalhe com outros elementos. Acho que é importante você se apropriar desses planos, dessas atividades adaptadas para que você consiga realmente perceber
O que foi a intencionalidade daquela atividade? O que o professor fez? Qual é o real entendimento dele sobre as adaptações curriculares que está promovendo? Tá? Então, é um elemento a mais que vai fortificar a tua análise, o teu discurso de defender ou não isso enquanto efetivação da prática, efetivação de currículo vivenciado dentro da escola. Tá? Te parabenizo mais uma vez, estou com a cópia do teu texto aqui, organizada para te entregar, e acho que você cumpriu, né, uma etapa importante nesse processo de mestrado, e tenho certeza que daqui a alguns meses teremos uma dissertação, né, muito rica de possibilidades, de ideias. Concordo com a questão do produto também. Acho que se for um material, digamos, sistematizado de forma não impressa, mas um material que circule mais com o curso, traga uma efetivação maior, um material institucional, né, que fique e que vai perpassar, quem sabe, comece a circular por Santiago, pela 35ª, pela 8ª coordenadoria, e quem sabe tome uma dimensão maior, né, de trazer para mais pessoas de uma forma mais acessível também, né, que circule de uma maior facilidade, o como se pode fazer. Claro que não vai ser um guia, né, uma receita, um manual, mas ideias, concepções que vão estar circulando e vão estar colaborando com esse processo educativo, né, informal, mas importante para os nossos docentes, tá bom? Não só da rede estadual do Rio Grande do Sul, mas para os outros professores em EPT. Era isso, agradeço a oportunidade e parabenizo Gisele e Vampiro pelo trabalho. Não sei se a Gisele quer responder a mais alguma coisa. Não, acho que só agradecer, sim, as contribuições da professora Vanessa. Eu acho que sim, a gente acaba ficando tão apaixonada pelo trabalho que vai indo e acaba ficando algumas coisas para trás. E quando a gente volta, a gente não percebe. Muito obrigada, prof. Merece, essa é a nossa função aqui, né? Mostrar o que está ficando e o que pode ser, né, potencializado para aquele resultado final ser mais efetivo. Tá? Perfeito. Então, obrigado, professora Vanessa, mais uma vez, um duplo agradecimento aqui, né? Primeiro, pelas considerações todas que traz para nós, e segundo, por todo o empenho junto ao nosso programa para que as nossas atividades do nosso mestrado aconteçam, né? Então, muito obrigado, prof. Vanessa. Talvez, Gisele, a gente possa até esclarecer a questão do nosso produto, que na perspectiva do Magma, né, da perspectiva que nós trabalhamos, os cursos de formação, eles sempre nascem, primeiro, de uma demanda dos sujeitos, né, eles nunca vêm como algo que a gente pensa pronto, isso é um pressuposto teórico nosso, né, então, imagina, ele jamais existiria sem que ele viesse de uma demanda que o grupo trouxesse para nós, né, então, esse seria o primeiro movimento. O segundo movimento é que ele seria numa plataforma aberta para que ele pudesse circular para a rede. Os nossos cursos que foram produzidos já foram nesses modelos, né? Cito aqui, por exemplo, o curso que a Suzy elaborou, que está conosco, né? Ele é um curso MOOC, aberto a MOOC, enfim, a pronúncia não sei exatamente qual, mas vamos chamar de MOOC aqui, aberto à comunidade, já está à disposição, né? São cursos de formação que vêm da demanda da comunidade, do público que foi feito a investigação, e eles são abertos para o mundo, né? E aí todos esses demais movimentos. Mas pode sim ser um outro formato para além de um curso de formação, acatamos a ideia, enfim, né? Mas também se fosse um curso, ele certamente seria a partir dos movimentos vindos dessa comunidade, né? Desses colaboradores, e eles seriam abertos para a comunidade, para que ela pudesse também fazer as suas sugestões e para que ele se movimentasse, né? Ele não seria estático. Então, se também seguirmos com uma demanda com a outra, certamente ele será construído a partir dessas necessidades locais, né? Então, lá nas entrevistas que nós faremos, um dos movimentos é esse, né? De como eles acreditam que nós, enquanto pesquisadores da área, poderíamos tentar organizar algo que viesse a contribuir com a sua realidade. Então, pode ser, sim, esse movimento, né, que vocês nos indicam,
pode ser que, inclusive, outra seja a demanda que a comunidade aponte, né? Então, nós acatamos como uma possibilidade, sim, mas é um pressuposto nosso olhar para aquela realidade que está conosco e tentar compreender os problemas que eles estão e tentar ajudá-los de alguma forma, né? Então, esse é um comprometimento que nós fazemos, né? De que nós vamos olhar, mas olharemos a partir do que as narrativas vão nos indicar. Talvez uma justificativa aqui, né, para a banca, alguns movimentos são do orientador, é ele que exige que os seus orientandos façam, né? Então, por exemplo, a questão das escolas, né, que vocês citam, que talvez seja um público amplo, realmente e é uma escolha do orientador. E ela é uma escolha que depois ela pode sofrer um corte, né? Eu me preocupo muito com as mortes de amostra, entre aspas, né? Aqui vamos pegar aquele termo clássico da pesquisa, e me preocupo muito quando as pesquisas são feitas na realidade onde o mestrando atua. Já tivemos movimentos onde, lá pelas tantas, a escola começa a se sentir movimentada e corta as possibilidades do mestrando concluir o trabalho. E aí o mestrando entra em desespero e não sabe mais o que fazer naquele contexto, né? Então, nós sempre temos, enquanto Magma, enquanto Vantoir também, que é muito preocupado com o término desses mestrandos, uma carta na manga, vamos dizer assim, né? Possivelmente não ocorrerá nas 3 escolas, né? Mas nós resguardamos com o CEP de que poderia ocorrer, porque lá pelas tantas pode ser que a gente precise cortar alguma das escolas por algum motivo. A Gisele começa a sua pesquisa com o desejo de ser só nessa escola. E aí foi ponderação do orientador: Gisele, se acontece como tais e tais pesquisas já aconteceu, da realidade começar a boicotar, porque nós sabemos que o espaço escolar não é um espaço neutro, né? Ele é um espaço de poderes, ele é um espaço de intencionalidades, às vezes de movimentos políticos. Gisele está numa cidade muito específica, com movimentos políticos muito intensos, né? Ela mexe com temas bastante delicados, né, que podem causar desconforto. Não sei se é o caso de Isaías, mas a mim me cabe protegê-la, né? A mim me cabe resguardar que a Gisele consiga concluir o seu trabalho. Se der para ser uma pesquisação naquela realidade, causando movimento, perfeito, acredito e acho que esse realmente é o movimento que nós precisamos, né? Mas me parece que como orientadora aqui tem que resguardar que ela consiga concluir o mestrado, né? Então, a gente prevê outras possibilidades, caso a escola se incomode com a pesquisa, fazemos tudo para que ela dê certo e para que aconteça lá, né? Mas, em não sendo possível, temos um plano B, temos um plano C, né? Então, é por isso as 3 escolas, pode ser que não ocorra, muito provavelmente não ocorra, mas temos as cartas na manga e as autorizações, né? No sentido de que, se precisar, temos uma outra escola para fazê-lo, temos um outro locus de investigação. E acho que é um pouco isso, Gisele, não sei se... Sim, sobre isso mesmo. Então... É sobre isso. É sobre isso. Bem, então... Eu tenho mais uma coisinha que sim. eu queria conversar, eu queria deixar assim, para a gente pensar, né? Primeira coisa é a ideia de que a escola inclusiva ela é uma coisa mais ampla, como tu falavas com a Vanessa, né? E, dessa situação, por que tu exclui as outras situações, etc. Mas eu acho que também a gente precisa pensar, em vez de pensar no aluno da inclusão, certo? É pensar as deficiências nas escolas inclusivas, entende? Então, porque tu gira também, entende, um foco narrativo e enunciativo, porque o mundo é produzido pelo discurso, né? E eu acho que daí coloca o foco na escola como um todo. E a outra coisa que eu queria levantar, que é uma pesquisa de uma doutoranda minha, tu conhece, a Elisiane Tainá, e ela trabalha no ensino fundamental, enfim, né? Que é como a gente tem narrado a pessoa que é essa que é o aluno incluído. E que algumas pessoas, inclusive, tratam eles quase como dente, né? Aluno incluso. Né? E aí a gente vem trabalhando, e ela desenvolveu na pesquisa dela, como esses corpos da deficiência,
eles são sempre, no contexto da escola, tratados como o problema, o desafio, esse lugar, sabe? E ela conseguiu girar isso e dizer o seguinte: será que eles não seriam um corpo resistência àquilo que a escola está fazendo? As práticas educativas que a escola está fazendo? Então, ela gira, e ela diz assim, ele não é mais um problema, ele é o corpo resistência que é capaz de movimentar as estruturas e as práticas pedagógicas da escola. Quando a gente, eu acho, conseguir olhar a pessoa com deficiência ou qualquer outra diversidade, diferença de gênero, etc., no conjunto da universidade, da escola pública, etc., como esse corpo que resiste a esses saberes normalizados que nós temos tratado no campo da escola, né? A gente vai ter um outro olhar para esse sujeito. Ao mesmo tempo, é interessante a gente dizer, e eu acho que a Vanessa levantou uma questão que eu acho que é primordial. A escola tem feito micropolíticas de outros modos de educar e outras práticas, que é o que a gente chama de micropolíticas, entende? Que não são vistas, de modo geral, por esse sistema educacional. Eu tenho pesquisas, por exemplo, que é justamente para olhar onde está essa política menor, que é feita lá na escola, que tem uma potência enorme e que não vem à toa nunca. Então, eu tenho várias pesquisas de doutorandos e mestrandos que têm feito esse movimento. É de adentrar na escola e de encontrar na escola essa micropolítica de transformação, de outros modos de fazer e etc., e trazer para os trabalhos científicos. Então, e esse movimento, porque assim, eu digo que os principais que destituem a escola desse poder de a gente, ao invés de defendê-la, de recriminá-la, etc., somos nós, os pesquisadores da educação. Então, a gente está sempre olhando para o que está ruim, e nunca a gente olha para aquilo que é elemento. E eu tenho um projeto de extensão que é justamente como que eu trago professores da rede pública para fazer uma discussão no sentido de defender a escola. Como é que a gente defende essa escola pública? E aí mostrar esses elementos, né, que são essas micropolíticas que vão acontecendo, e que, inclusive, são micropolíticas que tensionam e questionam as macropolíticas. Elas são muito importantes, assim. Então, eu acho que tu também olhar para esse lugar lá na tua escola, ele é uma coisa interessante, ou nas outras que forem, né? Uhum. Certamente. Obrigado, prof. Leandra, imagina. Demais. Obrigada, prof. Vanessa. Como ambas já manifestaram durante as suas falas sobre a aprovação da Gisele, então eu não vou colocar em votação, né? Vou agradecer as contribuições, vou entender, então, o trabalho da Gisele como aprovado pelas considerações. Na sequência, a gente coleta as assinaturas por aqui e depois faz a entrega junto ao programa. Obrigado aos colegas que estão conosco ainda pelo YouTube. Tem várias manifestações aqui de parabéns, de sucesso dos teus colegas. Eu não consigo ver todos lá no YouTube, mas existem vários aqui que estão te parabenizando. Gisele, então, aproveito também para parabenizar os nossos estudantes, de um modo geral, são estudantes trabalhadores, né? E fazer mestrado trabalhando é um grande desafio. Aqui mais um apontamento para a CAPES, né? Da importância de que nós revisitássemos a lógica dos mestrados profissionais. Eles não podem ter as mesmas exigências e o mesmo tempo que os colegas que não trabalham. É um outro universo, é um outro contexto. Trabalhar 40 horas, às vezes 60 horas,
e fazer mestrado não é E brincadeira. tem que produzir o dobro, dissertação mais produto. E é um grande desafio para nós orientarmos também, para compreender os movimentos vividos, para compreender as vidas desses estudantes. Então, assim, precisamos revisitar essas políticas públicas e resguardar um mínimo de tempo. Ao mesmo tempo, o Estado, o município, especialmente, né, os espaços públicos de formação precisam começar a considerar nos seus planos de carreira, né, que o mestrado é um espaço formativo que depois repercute diretamente na realidade escolar, né? Então, precisamos compreender esses espaços de formação, porque aí esses mestrandos certamente poderão fazer um mestrado com uma outra lógica, com mais tempo, com mais qualidade de vida. É comum eles adoecerem, né? Acho que cabe uma pesquisa em algum momento sobre os adoecimentos dos nossos mestrandos, né, professora Vanessa? Por mais que eles concluam trabalhos lindos, mas muitos pagam um preço de adoecimento muito grande, né? Então, e não é porque a gente é malvado, não. Acho que a gente é mega compreensivo, fazemos um trabalho mega cuidadoso com os nossos mestrandos, mas eles adoecem por força de que eles estão vivos, né? Por força de que eles têm toda uma vida para além do mestrado, né? Então, é uma carga horária imensa de trabalho. Então, fica também esse registro. Muito obrigado e seguimos. Parabéns. Parabéns! Vou encerrar a nossa transmissão. Obrigado a todos que estão conosco.